É surpreendente saber que tão próximo à capital de São Paulo está uma pequena, charmosa e para muitos desconhecida cidade que abriga o maior patrimônio histórico tombado e preservado deste estado. O Centro Histórico de Santana de Parnaíba, uma das cidades berço dos bandeirantes, com certeza encanta seus visitantes e é um testemunho que nos remete aos primórdios da própria história brasileira e mesmo da controversa figura dos bandeirantes. Santana de Parnaíba nasce como uma fazenda no final do século XVI, 1580, próximo ao rio Tietê, que na época era conhecido como Anhembi, o Rio das Anhumas. Foram terras doadas por um bandeirante português chamado Manuel Fernandes Ramos. O Manuel se estabelece aqui em Santana de Parnaíba com a família. Ele morre muito cedo, ele já tinha bastante idade. E a mulher, Susana Dias, e o filho mais velho, André Fernandes, passam a cuidar da fazenda e fazer doações de terras. Os filhos da Susana Dias ficaram muito conhecidos como povoadores, os Fernandes povoadores. A cidade faz aniversário em 14 de novembro, não por acaso é o dia do Bandeirantes, e é daqui que grande parte deles saíram desbravando, naquela ocasião, todo o nosso país e o Brasil. Ganhou a dimensão continental que tem, com um trabalho aí também que passou por Santana de Parnaíba. E que ali se constituiu um ponto, um núcleo de entreposto do acesso de comercialização de burros e mulas para os transportes de carga que então se fazia em busca de ouro, pedras preciosas, para o interior paulista e depois para o oeste brasileiro também. No centro histórico, há uma casa da época bandeirista, construída no século XVII e que hoje abriga o Museu Casa de Anhanguera. Aqui é interessante notar as técnicas de construção utilizando terra crua, em que o barro é colocado entre formas de madeira e, apiloado, vai fazendo a parede subir. Vale a pena também observar uma estrutura chamada conversadeira, típica do período colonial, na qual as pessoas se sentavam para conversar, fazer pequenos trabalhos de costura e ver a vida passar. Inclusive, foi exatamente essa estrutura que fez o historiador Luiz Saia identificar esta casa como bandeirista do século XVII. A origem mameluca da cidade também é resgatada e o visitante pode observar vários objetos de origem indígena, como diversos tipos de cestas. Há uma ambientação de uma cozinha de época, camas do período chamadas catres com estrado de cipó, e também o chamado cachorro, uma estrutura de madeira que segurava o beiral e impedia a chuva de bater na parede de taipa. Este imóvel é um valioso registro do patrimônio histórico da cidade e teve sua importância histórica reconhecida pelo IPHAN e pelo CONDENFAT, assim como vários outros imóveis espalhados pela cidade. Bom, Santana do Parnaíba faz parte do conjunto histórico do estado de São Paulo. São 4 conjuntos históricos, fruto de um amplo estudo que o CONDENFAT fez ao longo do ano de 1981, e Santana do Parnaíba foi identificado como um desses núcleos, assim como Itu, São Luís do Paraitinga também. A gente tem vários registros da importância do nosso patrimônio edificado, né? São 209 imóveis, já reconhecidos pelo CONDEFAT, e nós consideramos a nossa cidade um grande laboratório para o estudo da história e da arquitetura. O Largo da Matriz é um ótimo exemplo de como é rico esse estudo por aqui. Isto porque, ao lado do Museu Pedagógico Casa de Anhanguera, que é da metade do século XVII, está a antiga sede da Secretaria da Cultura, que é da passagem do século XVIII para o XIX. Um pouco mais à frente, encontramos uma casa branca com fachadas azuis e sua vizinha, que são típicas do século XIX. Prosseguindo, vamos encontrar a antiga Câmara Municipal de Santana de Parnaíba, hoje Secretaria de Cultura, um exemplo do começo do século XX, e, encostado à Câmara, a Delegacia de Polícia, que é um edifício do final do século XIX. De frente ao largo está, imponente, a Igreja Matriz, que sofreu várias reconstruções. Segundo estudos, a primeira igreja era do final do século XVII e a igreja atual, tal qual nós vemos agora, é do final do século XIX, sendo que a planta foi aprovada em 1880. O visitante poderá encontrar também inúmeras outras construções belíssimas, além da praça e seu coreto, onde se realizam frequentemente serestas. Entretanto, esse riquíssimo patrimônio histórico chegou mesmo a ficar degradado, como nos lembra o restaurador Turinã Inácio. Agora, como é que estava a cidade? Degradada, pichada e dormitório. Santana de Parnaíba era uma cidade com os moradores
com vontade de preservar, sem condições de preservar. Como ponto de partida, nós buscamos a restauração do nosso patrimônio histórico. Então, através de um projeto, que é o projeto Oficina Escola de Artes e Ofícios, que nós temos jovens, trabalhando, ou melhor, aprendendo nesse projeto. Então, no momento que foi implantado o projeto, que essas 209 fachadas, mais a igreja matriz, restaurada, revitalizadas, criou-se uma autossustentabilidade. Então eles mantêm a cidade pintada, os telhados restaurados e dão assistência para todos os moradores do centro histórico que querem e precisam preservar o imóvel. E começou a vir o turismo, o comércio começou a prosperar. Desses 2 bares e um restaurante, hoje você tem da comida árabe e a portuguesa aqui dentro, o fluxo de turismo aumentou muito, a comunidade começou a ter participação dessa implantação, porque começou a dar retorno para ela, principalmente do centro histórico. E com isso nós passamos a ter uma atenção maior, um pouco maior da mídia, um volume maior de pessoas visitando o município, uma vez que nós estamos muito próximos da capital. Em algumas situações, por exemplo, um carnaval que em 1997 a gente tinha algo em torno de 30, 40 mil pessoas, no carnaval 2010 estimou-se, entre todos os dias do carnaval, algo em torno de 150 mil pessoas visitando. Nós temos o drama da Paixão de Cristo, Semana Santa, em que nós fazemos a segunda maior apresentação no Brasil. Vale lembrar que qualquer obra em bens tombados no estado de São Paulo necessita de prévia autorização do CONDENFAT. Inclusive, a presidente do órgão ressaltou as mudanças no procedimento de fiscalização e avaliação das obras autorizadas. Qualquer intervenção em bens tombados, sejam reformas, restauro, eles precisam que os projetos sejam avaliados e aprovados pelo CONDENFAT. No caso da aprovação, em geral, o CONDENFAT não tinha a tradição de verificar se a execução foi feita tal qual o projeto foi aprovado. Hoje, o CONDENFAT vem fazendo algumas fiscalizações e, mais recentemente ainda, nós estamos pedindo agora os as-built da obra, ou seja, todo o histórico do que de fato aquilo que foi feito na obra, para que a gente tenha nos nossos arquivos o que de fato aconteceu com aquela obra que tinha sido aprovada através de um projeto. Então, isso provavelmente levará, essa exigência do as-built levará maior responsabilidade do responsável, seja ele engenheiro ou arquiteto pela intervenção, a fazer exatamente aquele projeto que foi aprovado, sob pena dele ter que apresentar novos projetos de adequação